Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre voto nulo nas eleições. Voto nulo vale a pena? Essa é a pergunta que eu quero te fazer e quero te responder para desmistificar a campanha que estão fazendo na internet, nas redes sociais, do voto nulo, dizendo que o voto nulo anula a eleição se representar mais de 50% dos votos dos eleitores numa eleição majoritária, como a que ocorrerá em outubro para presidente da República e vice-presidente da República. O voto nulo vale a pena? Não vale a pena. O voto como manifestação de vontade do eleitor nas urnas é tido pelo nosso ordenamento jurídico como obrigatório, porque logicamente implica num dever, do eleitor de comparecer às urnas e depositar ali o seu voto. O eleitor ele possui várias opções: votar num determinado candidato, a sua livre escolha, votar numa legenda partidária, votar em branco ou anular o seu voto, mas ele deverá comparecer às urnas, e manifestar ali a sua escolha, E nessa perspectiva é que devemos compreender as diferenças quanto ao que seja voto válido, ao que seja voto branco e ao que seja o voto nulo. O artigo 77, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, ele preceitua sobre a eleição de presidente e vice-presidente da República. Da mesma forma, fala da eleição majoritária de governador e vice-governador e de prefeito e vice-prefeito municipal. E ele declara que o eleito ele será aquele candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, excluindo-se os nulos e os em brancos. Ou seja, a Constituição Federal ela pretendeu excluir qualquer cômputo do pleito eleitoral, os votos que não tenham sido expressamente dados a candidatos ou a partido político. Então, apesar de não haver ali na urna eletrônica uma tecla específica para o voto nulo, esses votos nulos são aqueles atribuídos a candidatos ou legendas partidárias que não existem, E o voto em branco, os votos em brancos, eles são aqueles em que o eleitor ele entrega uma cédula em branco ou ele manifesta a sua vontade na urna eletrônica, teclando a própria tecla. Então, associando-se essas definições do que seja voto válido, voto nulo e voto em branco, associando essas definições, temos que os votos válidos são aqueles atribuídos a candidatos ou partidos, excluindo-se, logicamente, aqueles, que são os nulos e os em brancos. Tá? Então, feitos esses esclarecimentos, cabe discutir a hipótese em que diversos eleitores anulem o voto num determinado pleito, fruto de uma campanha nacional, e essa anulação aí atinja mais da metade dos votantes. E essa eleição será tida como inválida, necessitando ser realizada outra? Essa é a pergunta que eu faço, Essa discussão, obrigatoriamente, ela vai passar pelo artigo 224 do Código Eleitoral. Muitos fazem essa confusão, leem o artigo 224 de uma maneira precipitada,
de uma maneira errônea, né? E fazem aí essa confusão, né? E por isso nós estamos aqui, né? Para desmistificar essa campanha da nulidade da eleição através da maioria dos eleitores pelo voto nulo. Certamente, o artigo 224, ele dá ensejo a essa confusão toda, né? E a primeira leitura desse artigo, ele pode fazer aí uma confusão, né? Fazendo aí com que as pessoas acreditem que, computados mais de 50% dos votos nulos, teríamos aí uma eleição anulada. E uma nova eleição deveria ser aí marcada pela justiça. E as pessoas, elas ficam propagando essas asneiras, essas besteiras de que a maioria de votos nulos, elas podem aí anular a eleição. O voto nulo aí pode anular a eleição. É uma grande falácia, é uma grande mentira. E eu quero ali ler o artigo 224 do Código Eleitoral e vou explicar o que se refere este artigo 224. O artigo 224 do Código Eleitoral, ele nos diz: se a nulidade atingir a mais de metade dos votos no país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para a nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. A leitura deste artigo, ela pode confundir a cabeça das pessoas, a cabeça do eleitor, né? E há um entendimento também errôneo quando você pega o artigo 229, que vai dizer para nós que na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidade sem demonstração de prejuízo. E diz o parágrafo único: a declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, nem a ela aproveitar. Porque aqueles que propalam a campanha do voto nulo, eles ainda acreditam que os candidatos que concorrem, né, nessa primeira eleição, né, eles não poderiam se inscrever novamente para disputar uma eleição aí suplementar. Porque eles leem esse dispositivo, esse parágrafo único, e eles fazem aí confusão. Então enganam-se redondamente aqueles que pensam que tais dispositivos legais seriam aplicados de maneira simples e direta em todos os casos onde os votos nulos atingissem 50% em determinada eleição municipal, estadual ou federal, anulando todo o pleito e renovando-o em seguida. A eleição, ela poderá chegar a esse resultado de nulidade, sim, só que não da maneira que estão prolatando, que é o voto nulo, mas com a nulidade de mais de 50% dos votos nas seguintes condições, e eu vou dizer o que anula uma eleição. Anula-se uma eleição quando o candidato que havia sido eleito pela maioria absoluta, pela maioria, tenha seu diploma cassado em processo movimentado com fundamento no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, ou seja, quando prova-se que aquele candidato comprou votos. Ele fraudou as eleições em compra de votos. Segundo, quando ficar evidenciado o abuso do poder político ou econômico em representação eleitoral movida com fundamento na Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades,
que foi aí alterada pela lei da ficha limpa. E quando evidenciados vícios, falsidades, fraude, coação de eleitores e houver impugnação da eleição com base no dispositivo do artigo 222 do Código Eleitoral. E o que diz o artigo 222 do Código Eleitoral? Diz que é também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. Então, anula-se a votação quando ela é viciada, né, de fraude, de coação, porque o eleitor ele deve votar por livre e espontânea vontade. Então, impugnada uma eleição com fundamento nesse artigo, poderíamos ter novas eleições marcadas se a nulidade atingisse mais da metade dos votos dados a esse candidato eleito que tivesse agido com abuso do poder, viciando aí a vontade popular. Então você observa que o artigo 224, que é o artigo que faz confusão na cabeça dos desentendidos, né? Ele não trata de nulidade de votos como fruto da vontade livre do eleitor perante as urnas. Pois, como já foi dito no início, esses votos eles não integram o cômputo geral dos votos válidos. Os votos nulos eles não integram o cômputo dos votos válidos, certo? Então, assim, é irrelevante para a validade de certa eleição se o grande número de eleitores, ainda que a maioria, manifeste a vontade nas urnas através do voto nulo. É irrelevante se a maioria dos eleitores votarem nulo por livre e espontânea vontade. Tá certo? Então, ou seja, não computados os votos brancos e os nulos, seria eleito o candidato mais votado, mesmo que esse candidato obtenha aí menos de 50% dos votos válidos. Então fica esse esclarecimento. Eu estou aqui desmistificando a questão do voto nulo, de 50% dos votos nulos do eleitorado nacional fazer aí anular uma eleição. Isso aí é uma grande mentira, é uma grande falácia e eu espero ter esclarecido. Continue acessando o meu blog Articulando a Legalidade, inscreva-se aqui no meu canal no YouTube e continue sendo aí muito bem informado. Articular a legalidade é preciso. E então eu estou aqui, sempre, é lógico, fazendo aí os meus comentários para você. Até o nosso próximo vídeo, fique com Deus e um grande abraço.